Fernanda Sovernigo, no nosso quadro Sucessão Familiar, hoje conversando com Gustavo Junqueira. Olá, hoje o meu entrevistado é o Gustavo Junqueira. O Gustavo Junqueira, ele é o atual presidente da Sociedade Rural Brasileira. Mas o Gustavo tem formação em administração, ele foi mestre em economia e o Gustavo tem uma carreira sólida em finanças. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é meu. Gustavo, tendo uma carreira sólida em finanças, trabalhando com o mercado financeiro, tendo uma família que procede do agro, como se dá essa sucessão em uma família como a sua, dos Junqueiras, que já está na 9ª geração, por exemplo? Acho que o grande segredo é você conseguir definir as relações entre as pessoas da família que participam daquele negócio. Ou seja, como em qualquer empresa, você tem que ter os contratos, você tem que definir a governança de como aquela atividade vai acontecer. Você não pode justificar as atividades da companhia porque aumentou o tamanho da família. Ao contrário, aquela atividade ela precisa ser ampliada ou reduzida dependendo das circunstâncias de mercado. Então, acho que essa relação profissional entre os familiares ela é muito importante. E aí sim que eu vejo que é um fator de sucesso a relação da experiência dos mais velhos com a vontade e a ansiedade, vamos dizer, de trabalhar dos mais jovens. E se você consegue trabalhar por alguns anos, 5, 10 anos juntos, ou seja, fazer a transição operacional dessas duas gerações, trabalhando e transferindo uma experiência, outra força do trabalho, você certamente consegue ter um sucesso lá na frente e é o que a gente vem fazendo ao longo de muitos anos aí na nossa família. E Gustavo, hoje está se falando muito em liderança, né? O nosso país, ele está carente de algumas lideranças devido ao que se diz que nós estamos tendo um mau exemplo que está vindo de cima dos nossos governantes. E hoje estão aparecendo jovens como você, liderando, né, associações, liderando empresas, muitos jovens em altos cargos de empresas hoje. E no agro também não está sendo diferente, estão surgindo muitas lideranças jovens. Você acredita que essa nova geração, até chamada de geração Y, inclusive, ela pode contribuir de alguma forma para que a gente atinja o mais alto escalão no país ou que possa haver algum tipo de melhora? E qual é a relação com o agro nisso tudo? Eu acho que o agro, começando pelo final da sua pergunta, o agro não é possível ter sucesso no agro sem planejamento. Não é possível fazer nada com sucesso dentro das nossas fazendas se a gente não tiver o mínimo de pensamento e planejamento de longo prazo, que é, de fato, o que o Brasil precisa. O Brasil tem trabalhado sem um projeto de longo prazo. O Brasil não sabe aonde quer chegar, ou seja, que país nós queremos. No caso, as nossas lideranças, elas fazem projetos para 4 em 4 anos, né? Exatamente. Então, você não consegue ter uma continuidade, no caso. E uma parceria entre as pessoas para um projeto de longo prazo, porque nós não vamos conseguir mudar o Brasil ou mudar as nossas realidades nas nossas famílias de 4 em 4 anos. Ou seja, não é uma coisa rápida, se constrói patrimônio ao longo de uma vida toda e se constrói o país ao longo de muitas vidas de muitas pessoas. E eu acho que esse talvez o exemplo de sucesso que o agro pode, na minha visão, nesse momento, expandir, ou seja, sair das suas porteiras. A gente pode e devemos olhar a questão de educação, a questão de saúde, a questão de infraestrutura, porque isso nós fizemos dentro dos nossos pequenos mundos, dentro das nossas fazendas. A gente ajudou a educar as pessoas que trabalham conosco, a gente ajudou a melhorar a relação trabalhista de cada uma dessas pessoas, ou seja, nós sabemos como fazer, obviamente no microcosmo. E agora nós precisamos, de fato, definir entre os nossos líderes e pessoas que estejam dispostas a trabalhar para a coisa pública, com o objetivo de melhorar o público e não com o objetivo de melhorar
o seu pessoal, porque aí é onde houve essa confusão gravíssima da coisa pública e da coisa privada no Brasil. Então, eu acho que o agro tem um papel. Nós temos hoje uma liderança espalhada pelo Brasil todo de pessoas jovens, estudadas, com uma preocupação e com um nível moral muito alto no agro. O agro tem, de fato, uma vantagem que pode ser expandida para o resto do Brasil. Então, eu acho que, sem dúvida alguma, não podemos nos abdicar da responsabilidade. A gente vem cobrando do mundo urbano, daqueles que não convivem conosco, o respeito por aquilo que a gente faz. Eu acredito que o respeito está vindo, o reconhecimento está vindo, mas agora vem a contrapartida, ou seja, nós, junto com esse respeito, vem a responsabilidade que nos está sendo dada por ser o setor da economia que tem feito o Brasil caminhar dentro de tanta confusão. Agora, nós não podemos nos furtar em, de fato, contribuir de uma maneira mais macro para o Brasil todo. Obrigada, Gustavo. Então, fica aqui, então, a nossa explanação e o nosso convite aos jovens, né, para que participem dessas lideranças e para que não se omitam. E para que a gente leve um pouquinho da nossa porteira para fora da porteira, para o resto do Brasil e para o mundo.